polêmica levantada por Toto Wolff depois do recorde estabelecido pelo Max e pela Red Bull em Monza, porque o chefe da Mercedes disse que esse recorde é só para a Wikipédia e que ninguém lê isso. Guilherme Longo, esse recorde é só para a Wikipédia e ninguém vai se importar? Ou Toto Wolff está passando recibo? Eu estava, inclusive, comentando aqui no nosso chat interno, quero ser o primeiro a cornetar. Aqui, ó, Toto Wolff, é isso aqui, ó. Dorzinha de cotovelo, vamos ser bem honestos, né? Se fosse Hamilton, fosse Russell, fosse Rosberg que tivesse obtido um recorde desse, com certeza o Toto Wolff... Nossa, se fosse o Hamilton, então, Toto Wolff tá falando, é a prova de que é o maior de todos os tempos. É dor de cotovelo, não tem como resumir de outro jeito. Aí é engraçado, a gente até deve entrar depois nesse tópico, né? O Toto até compara na mesma entrevista uma outra situação. Ele fala para mim o recorde que importaria, no caso, é a Red Bull fazer a limpa no ano, vencer todas as corridas. Cara, mentira! Se fosse a Mercedes, tu ia estar enchendo o saco disso da bandeira quadriculada até agora, 24, 36 horas depois do fim da corrida. Então, é pura dor de cotovelo de Toto Wolff por ver que não é a equipe dele que está conseguindo isso. Eric Isa, quem se habilita a comentar depois dessa pistolada de Guilherme Longo contra o chefão austríaco da Mercedes? Eric já está desmutado, pelo que eu vejo aqui. Vai. Eu acho até, Carlão, que é meio estranha. Eu confesso que quando eu li essa declaração ontem, não é possível que ele falou isso, porque dá muita munição para quem não gosta dele criticá-lo, entendeu? Ninguém tira... Assim, a Mercedes teve um período mágico na Fórmula 1, vamos falar a verdade, por méritos dela, e ainda vou mais longe. Assim, se eu, Eric, tiver que apostar uma grana na equipe que vai ter a melhor unidade de potência a partir de 2026, eu aposto na Mercedes. Eu queria ser piloto da Mercedes em 2026 porque eu sei que ali vai ter chance de título e chance de vitórias. Eu acho que é desnecessário isso. É uma coisa que você tem a ganhar com uma declaração dessa? Beleza, você pode até jogar. Assim, tem coisa que você pode jogar para a torcida que aí o torcedor pega, né, para ele, que nas redes sociais, quando vem um inimigo, entre aspas, você joga isso. Nem isso dá para usar. Né? Nem isso, porque é feio, é ridículo. Não faz parte. Assim, eu confesso que eu fiquei bobo. Falei, não é possível que ele falou isso. Ele, para mim, deve estar mentindo, ele não deve estar falando isso sério, porque isso vai contra ele, o próprio sucesso dele, né, junto com a equipe. Enfim, então eu acho que, para mim, é o que o Guilherme falou, é dorzinha de cotovelo, e assim, de uma maneira que lá na frente ele vai tomar porrada de graça e bobamente. Foi igual eu comentei, né? Foi mais na verdade, alguém tinha que ter chegado para o Toto e perguntado para ele: então, senhor Torger, o senhor deseja passar isso no débito ou no crédito, né? Porque foi um puta de um recibo bem dado. Para falar a verdade, esse fim de semana de Monza, né? Foi meio que um caos em relação a farpas trocadas entre membros de Mercedes e Red Bull, e essa foi só mais uma delas, né? Ele ainda dá uma desculpa do que, tipo, o Verstappen não liga para esses registros, isso não é importante para mim. E eu vou defender o que eu falei antes. O Verstappen, ele pode até falar que ele não liga, mas no fundo, pro ego dele, para a carreira dele, isso é importante, sim. É um recorde, ele está quebrando, ele está fazendo coisas que ninguém nunca fez, né? Antes na história, inclusive a própria Mercedes, né? O próprio Hamilton não conseguiu, né? Fazer esse recorde, ele não conseguiu alcançar esse feito. Então, assim, é óbvio que para o Verstappen importa. É lógico que importa. Ele está escrevendo o nome dele na história. E é óbvio que para o Toto Wolff ele vai querer mostrar que não importa. Só que existem maneiras e maneiras de se fazer isso. E eu acho que ele fez da forma mais... Eu não sei nem a palavra, assim, para falar a verdade. Eu acho que ele fez da forma mais errada. E não no sentido do tipo, ele não deveria fazer, mas ele poderia ter
mostrado de uma outra forma. Ele deixou muito na cara, né, que o momento da Red Bull, que a dominância da Red Bull, a dominância do Verstappen incomoda ele, e incomoda muito, né? Então, ele ficou altamente incomodado e na hora de tentar ser muito maduro, né? Não me importo, não tô nem aí. Ele acabou passando um dos maiores recibos que ele poderia. E isso tudo foi muito engraçado, porque a dor de cotovelo mesmo, como o próprio disse o Gui, ela ficou muito evidente. Eu acho que todo mundo percebeu. Acho que é uma situação que não dá nem para defender o Toto Wolff. Para poder tentar defender ele, vai ter que fazer um malabarismo gigantesco. Até para deixar bem claro, isso aqui não é nenhum tipo de defesa, mas teve um comentário aqui no chat, enquanto a gente estava discutindo esse tópico, que alguém falou assim, porque na época da Mercedes, a gente falava que o Christian Horner era chorão e não sei o quê. Sim, do mesmo jeito que o Wolff hoje é o chorão, né? Querendo ou não, o chefe de equipe que está na frente, ele sempre vai ter os seus motivos ali para ficar na dele, para se vangloriar, enquanto os perdedores, né, os caras que não estão vencendo, são os caras que vão estar chorando. Isso aí, querendo ou não, é natural da Fórmula 1. A diferença de um para outro é o nível do comentário que você faz em termos de chororô. Esse do Toto ontem foi triste, para dizer o mínimo, assim. E vamos lembrar, né, que esse fim de semana, a trocação de farpas, Red Bull, Mercedes, meio que voltou com tudo, né? A gente teve aqui a troca de farpas de Hamilton versus Verstappen, né? O Hamilton com aquela história de que, mas Verstappen não teve companheiros de equipe à altura do mesmo jeito que eu tive, né? Que o Hamilton falou, eu tive Jenson, Fernando, Nico, e o Verstappen não teve isso. E aí a gente teve a resposta também de Max Verstappen, né? Que ele falou basicamente que para a Mercedes deve ser um momento difícil, né? Ele falou o seguinte, talvez Hamilton esteja com um pouco de inveja do meu sucesso atual, mas não estou nem um pouco preocupado com isso. Ele pode pensar que está ganhando algo com essas declarações ou que tem algo a defender, mas isso não importa para mim. Deve ser muito difícil para a Mercedes lidar com as derrotas. É um problema depois que se vence por tantos anos, claro. Então Verstappen aí também não deixou por menos e rebateu aí a declaração do Hamilton. Só, não querendo defender o Toto Wolff, mas também colocando aqui um contraponto, é que se justiça seja feita todas as vezes que se fala sobre mudanças de regra para, de alguma maneira, frear a Red Bull, ele sempre se demonstrou muito contra, né? Então, foi uma declaração infeliz, acho que foi um fim de semana complicado, enfim, na hora que se liga o microfone, mas justiça seja feita, Toto Wolff, quando fala sobre mudança de regras no futuro, BOP, por exemplo, algo que não deixa a Red Bull sumir na frente, ele se demonstra contra, ele quer justamente algo como vem acontecendo, e enfim, mas essa ele podia ter mudado ali. Eu acho que assim, você pode até criticar, não criticar, mas demonstrar, assim, você pode elogiar e mostrar que o recorde talvez não seja nada disso, sei lá. Enfim, o famoso meio termo. Você pode fazer algo que dá o seu recado, mas ao mesmo tempo não é uma coisa assim que vai ser... Assim, esses caras são velhos de enfrentar a imprensa, de dar declaração, isso aí eles têm de sobra. Mas é isso. Eu acho que a gente também tem que fazer contraponto. Não é que o Toto Wolff odeia que aqui tudo aconteça contra a Red Bull e coloque a Mercedes de novo. Não, ele aposta no trabalho da equipe dele e vai tentar voltar aos dias de glória lá na frente. Mas não ficou legal. Eu acho sintomático de como, eventualmente, a Mercedes, seja na figura do Toto ou do Hamilton, vê que a Red Bull tende a dominar a Fórmula 1, pelo menos até o fim de 2025, porque essa fala do Hamilton, não tentando deslegitimar, né, mas tentando se reafirmar frente ao Verstappen por causa dos companheiros, essa infelicidade completa do Toto com relação ao recorde da Red Bull, mostram,
de certa forma, uma vontade de atacar o que está sendo construído pela equipe adversária. E também é natural, são rivais.